Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. E nós aqui com o nosso programa. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E eu espero que vocês estejam conosco. Tivemos um dia nublado, chuvoso, aqui na nossa região. Uma pequena queda da temperatura. Ainda estamos na primavera, o verão está chegando. Estamos começando esse mês de dezembro, estamos começando esta semana. É segunda-feira e nós, com muitas informações para vocês, como é tradicional da nossa live. Eu espero que vocês estejam e fiquem conosco durante o nosso programa, que é das 21 às 22 horas, para que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo e comentem alguma coisa, além da nossa sinopse, o que vocês tiverem interesse, porque o nosso programa depende de vocês, porque a pauta é livre. E dentre isso nós teremos muitas informações. Estamos com esse estúdio lindo, tão somente do preâmbulo. Ali no estúdio 1, também inédito, nós vamos compartilhar com vocês. Mas no estúdio 2, aquele sim, também inédito, é aquele que nós vamos ler a nossa sinopse, se houver a possibilidade, é lógico. O intuito principal é que nós estejamos conversando com vocês. Qualidade de imagem e som, isto indiscutível. Nossa emissora é web, não temos qualquer tipo de patrocinadores. Mas, dentre as muitas informações que nós teremos, uma delas é falando sobre futebol. Grêmio venceu a partida por 1-0. Agora sim está entre os classificados direto para a fase da Libertadores da América de 2024. E vai depender de quarta-feira a combinação de resultados para que se consolide nessa posição. O Inter também não tem aspirações de Libertadores, porque não que não tenha interesse, não tivesse interesse, não houve possibilidades, mas está na Sul-Americana, fugiu do fantasma do Z4 e também teve uma excelente vitória lá no sábado. Gremistas e colorados contentes, já falamos na nossa chamada, então todos devem estar conosco, alegres, como deve ser, cheio de emoções, assim é o nosso programa. Mas na política, as informações estão cada vez mais agitadas. Por exemplo, o relator apresentou um parecer favorável à indicação do Flávio Dino ao Supremo. Ele será sabatinado pelo Senado, lá no dia 13, quando, como você sabe, mas no dia 10, lá na Avenida Paulista e em todo o Brasil, está programada uma grande manifestação para que o Senado não aprove, pelo menos pela primeira vez, uma indicação do presidente da República. Poderá, e o povo espera que seja reprovado aquele notável saber jurídico de Flávio Dino. Se ele passar pelo Senado, aprovado, é o indicado a substituição da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Também a taxa, o teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas caiu para 1,80 ao mês. É uma nova norma que está aí. Também aquela guerra Israel e Hamas, Israel põe na mesa e tem
somente duas condições que poderiam acabar com a guerra hoje. Uma delas é que todos os reféns em poder do grupo terrorista Hamas sejam liberados e que os chefes se rendam a Israel e, com isso, teoricamente, acabaria com essa organização terrorista. São as imposições e diz que são irredutíveis de Israel. A prisão de um PM, um policial militar suspeito de dar socos e atirar na namorada, é convertida em prisão preventiva. Isso foi lá em São Paulo. Também uma gravação indica que o deputado federal Janones já estava no mandato quando sugeriu o esquema. Diziam que era em outra situação, mas a gravação comprovou. Também aquela grande catástrofe anunciada em Maceió, o afundamento perdeu força após solo ceder 1,70 m, e o colapso será em área menor do que esperado, uma vez que no domingo cedeu em parte esse afundamento. Também em São Paulo, um policial foi preso por usar ponto eletrônico e câmeras em concurso para perito. O pessoal faz qualquer coisa. Argentinos que estavam sumidos nos Andes são encontrados mortos. O encontro foi de seus corpos. O Daniel Alves, aquele nosso ex-jogador da seleção, está preso na Espanha. Ele vai processar um amigo que se recusou a devolver os seus bens que estão em seu poder. Vejam só, depois de anunciarem câmeras, vidros à prova de balas no Planalto e também na Granja do Torto, agora o Supremo Tribunal Federal também abriu um pregão para a aquisição de SUVs, que é caminhonetas, como vocês sabem, blindadas por 5 milhões aos transportes dos ministros supremos. Eu não sei por que tantos temores que em outras épocas não haviam todo esse medo dessas autoridades. Novos tempos, né? Em São Paulo, sem coveiro, na grande São Paulo, né? Sem coveiro nos cemitérios, familiares têm que cavar as sepulturas. Foi um caso de um jovem que foi morto. Segundo a informação, o Tribunal de Contas da União deu 15 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolvesse todos os seus bens recebidos durante o governo. Mas a defesa diz que o presidente Bolsonaro nunca teve intenção de ficar com os presentes recebidos. Também o Brasil se compromete a concluir um debate sobre a regulação das emissões de metano até 2024. O ministro Alexandre de Moraes defende a regulamentação das redes sociais e sanções severas a infratores. E depois, se for aprovado o ministro indicado por Lula, o Flávio Dino, essa aí será fichinha dentro das muitas sanções que virão por aí. Na Indonésia, montanhistas são pegos de surpresa com erupção de vulcão e pelo menos 11 deles morreram. Também a decisão sobre precatórios consolida a harmonia entre os três poderes. Quem diz isso é o governo. A Polícia Federal deflagrou um esquema de tráfico de bebês de Valinhos para Portugal. Em São Paulo também, a Alesp, que é a Assembleia Legislativa, faz uma primeira sessão
para discutir o projeto de privatização da Sabesp. Também em São Paulo, um motoboy saiu ileso ao cair de um viaduto de 10 metros. Foi na Grande São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo não compareceu a uma audiência pública sobre educação. Eles ignoraram. Parece o Flávio Dino que ignorava as solicitações ou audiências em que ele era convocado. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de drogas no Rio Grande do Sul e mais de 20 pessoas foram presas. Também aqui no Rio Grande, o sindicato da Polícia Penal alerta para o risco de um motim em Charqueadas. A SUSEP não confirma isto, mas o alerta teve. Durante a COP28, o ministro saudita debochou dos compromissos climáticos ocidentais. Também o Ministério do Planejamento diz que criou um sistema de alertas para detectar problemas no orçamento. Pelo menos na seleção da bola de prata tem jogadores do Grêmio e do Inter. A de ouro, No futebol, nós teremos lá na quarta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Fluminense no Rio, às 21h30. E também na quarta e às 21h30, só que aqui no Gigante, o Inter vai enfrentar ao Botafogo. Agora, sobre política, o Brasil e a Alemanha assinaram acordos de cooperação energética. Embora não esteja muito esperançoso, o presidente Lula diz que ainda haverá possibilidade de haver uma aprovação entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil também inclui no G20 responsabilidade das Big Techs em combate à desinformação. O presidente Lula desconhece o plano da Petrobras para implantar unidade no Oriente Médio. E ele afirma que o presidente da estatal tem a cabeça muito fértil. Esta é a opinião do Lula. O governo também enfrenta desafios para conter fraudes nos programas Desenrola e Voa Brasil. Risco de colapso em Minas faz a Polícia Federal acelerar o inquérito sobre a atuação da Braskem lá em Maceió, nas Alagoas. O endividamento atingiu 76,6% das famílias brasileiras. O Ministério da Saúde lançou um assistente virtual para informação sobre vacinas aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deve julgar a descriminalização do porte de drogas somente lá no próximo ano, segundo foi anunciado. O governo federal também repassa 280,2 milhões aos 47 municípios do Rio Grande do Sul. E o Eduardo Leite continua com aquela insistência de aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. O terceiro período da aprendizagem contínua começa quinta-feira nas escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Porto Alegre registrou 5.611 casos confirmados de dengue. E o pessoal não se preocupa muito, mas temos que tomar precauções, porque a dengue continua e muito alta a sua evidência, e as pessoas podem ter
mais 2 ou 3 vezes. Não existe uma regra para tantas quantas vezes um indivíduo pode ter contraído a dengue. O micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do Brasil. O ex-deputado federal e um dos fundadores do PDT, Aldo Pinto, morreu aos 84 anos e está sendo velado na Assembleia Legislativa. Senado tem coelho gigante da Turma da Mônica para chamar a atenção sobre pessoas com deficiência. O Itamaraty também pede moderação em conversa com a Venezuela e Guiana. Agora eles dão só essa opinião. Lá na guerra Hamas, Israel, Lula disse que os amigos deveriam convencer Israel ou Hamas para que terminasse ou acabassem com esta guerra. Mas agora ele é muito amigo do Maduro e ele pede moderação. É a hora dele recomendar ao seu amigo de que não deve atacar as Guianas, porque nós tivemos plebiscito agora no domingo, ontem, e a ideia de Maduro prevaleceu, venceu, embora que a adesão tenha sido muito pouca, mas a maioria da população que votou aprovou a anexação das Guianas, que é a pretensão do Maduro, mas é um povo sofrido, massacrado, e realmente concordaria com isso. E com isso, a possibilidade de uma guerra é iminente. Mas as Guianas já disseram que estão preparadas para um eventual ataque da Venezuela. Já os Estados Unidos também alertaram que uma situação territorial dessas não é decidida através de um referendo popular e por uma das partes, o que não tem cabimento. Mas o Exército Brasileiro já está se precavendo. Já deslocou uma grande quantidade de homens e materiais e equipamentos de combate para que, se venha a acontecer alguma guerra ou algum conflito nesse sentido, que não usem o território brasileiro para esse intuito. O ex-candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, deu um tapa de um homem após ser chamado de bandido durante uma festa em Fortaleza, nesse final de semana. O Celso Sabino retornou ao cargo de ministro do Turismo após pedir a exoneração para indicar emendas ao orçamento 2024. São aqueles alinhavos políticos. Agora ele retorna novamente, né? Também sem a desoneração, além de muitos transtornos na nossa economia, também está previstas para os combustíveis em 2024, diesel e gás de cozinha terão uma alta de imposto. Já foi anunciado. Um policial militar foi preso após exibir pênis para atendente de pedágio na BR-101. Isto aconteceu lá no Rio de Janeiro. O Flávio Dino, indicado ao Supremo, vejam quais os senadores que devem aprová-lo. E você mantenha contato com o senador pelo seu desejo da aprovação ou reprovação do Flávio Dino, uma vez que essa sabatina acontecerá lá no 13 de dezembro. Estou reafirmando a vocês. O presidente Lula disse que não será possível repetir luxo e riqueza de Dubai na Conferência do Clima no Brasil. Isto é incontestável. São palavras que não precisa ser o presidente para dizer. Nós conhecemos os luxos de Dubai. Se lá não estivemos, muitos de nós pelo menos sabemos das reportagens dos luxos, de tudo o que eles compram e o que o dinheiro pode dar a eles.
Não pode evitar inundações como houveram nos últimos tempos aí, ou outras coisas que o luxo não consegue adquirir. A Conmebol já fez o anúncio que a Copa América de 2024 será disputada em 10 cidades e 14 estádios nos Estados Unidos. Sobre a possibilidade de guerra, o Nicolás Maduro, da Venezuela, fala em recuperar Essequibo, que é a zona em que eles querem recuperar, que são grandes minas e poços de petróleo. E a Guiana diz preparar a sua defesa. São ambos os lados falando para esta possibilidade. E para terminar o nosso preâmbulo, o presidente Lula diz que mesmo após um não de Macron, que é o presidente da França, Lula diz que vai insistir em acordo com europeus. E com isso, encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2 conversar com os nossos amigos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos aqui e estamos ao vivo, 19 graus em Gravataí. É o Pauta Livre, agora eu tenho possibilidade de responder a vocês. Esse friozinho que se apresenta lá fora, parece que até nós temos um inverno aí em plena primavera. Agora há pouco tempo entrou o nosso amigo Zé Sanguiné, um pouco atrasado, mas eu estou agora falando com vocês. Antes estava interagindo, respondendo alguma coisa, mas logo vou conversar com vocês agora ao vivo. E o Sanguiné está dizendo a vocês que já curtiu e tocou o sininho. O pessoal não está muito ligado, tem aquele like de positivo, não é possível, até para nos agradar, não. Continuamos sem patrocinadores. E isso, então, o nosso programa nos dá essa liberdade. Agora tem que ter cuidado que existe uma restrição muito maior nas redes sociais. E aí nós temos que nos precaver. Não podemos exacerbar ou nos expandir muito em nossas opiniões.
Aqui nós temos que ter restrições e é esse cuidado que eu tenho. Alguns amigos que interagem, às vezes, a gente não lê na íntegra o que eles colocam. Até o nosso amigo Betão, que hoje não entrou, às vezes diz aquelas palavras ali e nós temos que dar uma controlada. Somos a mola mestre do programa. Então, ser o âncora nos traz essa condição também. Nós temos que estar atento a tudo o que acontece, as condições técnicas. Mas hoje não temos nenhum jogo da dupla Grenal para que interfira no nosso programa. Embora que não atrapalhe em nada, porque os nossos amigos, inclusive, vão assistindo ao jogo, vão nos dando informações. Por exemplo, que lá no sábado, ou na quarta-feira próxima, é o próximo programa, já estou pensando em... hoje é segunda-feira, dia 4. O Grêmio vai enfrentar o Fluminense lá na sua casa, às 21h30. Já em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, o Inter vai enfrentar o Botafogo, que interessa muito aos que estão na frente, né? Se o Inter ganhar do Botafogo, vai beneficiar muito mais aqueles que estão lá na cabeça da tabela. O Inter está na fase intermediária. Entrou agora o nosso amigo Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte. Mas logo eu vou responder a ele. Só vou dar uma continuidade aqui ao que nós estamos fazendo. E o Alexandre Marques já nos avisou. Vai ficar até março. E lá só quer molezinha. Chega de Zona Norte de Porto Alegre. Só em Cidreira. Já começou o seu veraneio. Parabéns e continua sempre interagindo conosco aí, Alexandre. Por exemplo, agora as pessoas que estão sendo boicotadas, por exemplo, o Caetano Veloso, ele foi boicotado num show lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesse final de semana. Assim como acontece com Maria Bethânia, Gilberto Gil, Chico Buarque, inclusive a esposa do Caetano Veloso, ela é a Paula Lavigne, ela chama os bolsonaristas de gado. Dizendo, eles acham que vão boicotar, mas o problema é o seguinte, agora a estratégia desses cantores que estão sendo boicotados, ou esses artistas, eles fazem o seu show num ambiente pequeno, fácil de lotar, nem igual aos sertanejos ou aqueles que são apoiadores do presidente Bolsonaro e dizem, o nosso show estava cheio, mas são ambientes pequenos estrategicamente. É isso aí. Agora, por exemplo, o exemplo de duas pessoas que muito fizeram força para eleger, famosos, né? Eleger o presidente Lula. Aquele casal, a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. Sabe o que aconteceu agora que eles conseguiram elogiar e eleger em sua campanha ao presidente Lula, que disseram que agora é que estaríamos libertos da violência? Foram para Portugal e disseram que aqui tem muita desigualdade social e insegurança. Assim é bom, bota fogo no circo e vai embora para Portugal, para Cuba, Venezuela, Nicarágua, eles não vão em hipótese alguma. É muito estranho, né? Então essa dupla de artistas faturou um monte aqui no Brasil e agora saem por aí a denegrar o nome do país. É o caso de muitos que quase que embaixadores no mau sentido do nosso querido Brasil. Assim é fácil. Fazem críticas, elogiam, elegem um presidente que nem que faça ou não faça um bom governo ou um mau governo, pouco interessa. Já pegaram muito dinheiro nosso e se vão para o exterior. E só para paraísos fiscais e países democráticos. E aí aplaudem que a nossa democracia, que fica instável nisso aí. Por exemplo, agora que nem a eleição que houve ali na Venezuela, parece que ironizando as nossas eleições, o Maduro dizendo, olha aqui está o voto impresso, eu votei em tal lugar, e aqui está o meu voto impresso, diferente de outros países, e colocou na urna. Parece que debochando de nós. Até tu, Maduro, não é possível, ditador da Venezuela, e agora fez esse referendo popular
para invadir a Guiana. É brincadeira, mas é isso aí. Nós temos que acompanhar sempre. E a Janei nos disse que o cenário lindo, cenário do preâmbulo, estava bonito mesmo pra caramba. Isso é sinal de que estáis conosco do início ao fim do programa. Mais contente nós ficamos, Janei. É isso aí, muito obrigado. Fizemos com esmero. Os nossos estúdios são todos virtuais, mas nós caprichamos. Vocês não vão achar em outro lugar. Esses são inéditos mesmo. Essa figura ou essa imagem, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque é um preparo que nós fazemos com muito esmero e dedicação. E a finalidade principal é isso aí, agradar a vocês. Agora sim, vou lá para outro estúdio também inédito. Agora sim, é esse aqui, ó. É o estúdio 1. Como sempre, a qualidade e a eficiência, já que não dá para mudar a aparência, a fisionomia e deixar o apresentador mais bonito, vamos deixar o fundo do nosso programa mais bonito. Que felicidade! Eu fico muito contente com isso. Agora sim, vou começar a responder para vocês. Como vocês sabem, as nossas edições começaram às 21 horas. E logo às 21 horas o nosso pessoal já está esperto. O número 1 hoje foi o nosso amigo Cacau, que é o Luiz Carlos Cícero. E já foi diretor por muito tempo do Rudibar, lá de Bom Retiro do Sul, e agora ele é da diretoria do Fazenda Vila Nova, onde ele reside. Mas durante a semana ele executa a sua missão de motorista em Arroio dos Ratos. E ele diz assim: muito obrigado, boa noite, meus amigos ouvintes e espectadores. Eu falei para ele porque nós somos Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Então vocês estão ouvindo e vendo o nosso programa, assistindo a essa pessoa aqui. Embora que a imagem não seja tudo aquilo que gostaríamos que fosse, mas a natureza é desse jeito, é isso aí. Depois veio aquele casal 20, o capitão Henrique da Silva e Silva, também da Zona Norte de Porto Alegre, e a sua esposa Janei Lima, que se manifestou até quando nós entramos já ao vivo, né? Nós estamos acompanhando o programa e assistindo vocês desde o início. É por isso que aqueles que têm interesse de continuar conosco por todo o programa, melhor ainda. Claro que nós ficamos contentes. Agora que chega só dar um pitaco, também nos engrandece demais. Não tem aqui a vontade de participar, ela tem que ser pessoal, sem obrigações. Tudo aquilo que é obrigado nos dá um desconforto, com certeza. Então eu fico agradecido ao casal 20 e também a Cacau. E agora também o Alessio. Normalmente ele e a sua esposa, a dona Eldara, residem lá no litoral, na Praia de Magistério. Mas eles estão visitando ali, segundo disse o Alessio, ele disse assim que está em Canoas, que é onde ele residia anteriormente, visitando as filhas, genros e o neto Gabriel. Estão lambendo o neto, e ele nos deu uma boa noite. Ele joga, e agora ele falou que está em Canoas direto, e ele joga lá no Império. Então aproveitou para bater uma bolinha no final de semana, e agora no próximo final de semana tem uma parada dura. Até eu disse para ele que ia comentar durante o programa, que é pelo Master 60 da Liga Canoense de Futebol, em que na semana passada o time dele, o Império, foi a Montenegro e foi goleado pelo Renner de Montenegro. E agora, nos confrontos aí das quartas de finais, novamente vão se encontrar o Império e o Renner, também lá na casa do adversário, no estádio Júlio Renner de Montenegro. Então, por isso que eu disse para ele que a parada é dura, o que ele concordou. E é claro, nós acompanhamos o nosso amador e o varziano, nós sabemos as partidas que são mais ou menos difíceis, e essa com certeza é uma parada dura. Aí sim, nós descambamos para comentar o esporte porque vocês assim o fazem, mas o nosso programa tem liberdade, a pauta é livre. Se vocês acharem que falar de esporte não é legal, tragam a pauta. Nós nos informamos o tempo todo do que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre guerra, sobre casos policiais, tudo isso. E nós e vocês, se vierem para o debate,
converse conosco. Se eu não conseguir responder, outros dos nossos amigos que estão conosco vão responder com certeza. É o Alberi Nascimento Cardoso, disse sim, Zona Norte, ou litoral norte do nosso Rio Grande do Sul. O outro, também vizinho dele, lá de Marisulo, Betão, do litoral norte, ainda mais num tempinho frio desse, já que ele acorda com as galinhas e é maratonista, não está conosco. Mas o Alberi, sim, esse de Mariluz, gremista que é admirador, como todos nós que gostamos do bom futebol, do Luizito Soares, embora que o Renato agora deva capaz de ser considerado o melhor treinador do Brasileirão, mas mesmo sendo gremista, com certeza, o Alberi não gosta e não concorda, já gostaria que se por ele o Renato já seria substituído há bastante tempo. Mas ele está manifestando a sua opinião e diz assim, ó: boa noite, amigo Severo, o meu time, é o Grêmio que ele diz, né? Já fez a parte dele e estamos na Libertadores. Agora vamos ficar sem a metade do time, que era o Luizito. Vamos sofrer muito em 2024. E o que eu concordo com ele, porque realmente o Luiz Soares, ele era o motorzinho do Grêmio, além de dar todo aquele incentivo, ter vontade de jogar, não importa se era com time lá do interiorzão do nosso Rio Grande, a sua vontade era a mesma. Se tem divulgação ou não, ele é um jogador exemplo. Mas agora vai para um grande time, embora que ele não tenha cumprido o contrato na íntegra com o Grêmio, né? Ele cumpriu só metade do seu contrato, vai pagar, ou houve um acordo dessa multa rescisória, mas realmente, enquanto esteve aqui, ele fez um bom trabalho. Mas ainda não é despedida total, ele se despediu na Arena, teve o segundo recorde de público, só perdeu para uma partida anterior, pela despedida dele, porque realmente ele é um ídolo pela maneira como se portou. Embora que eu falasse em muitas situações de que ele não merecia o título de cidadão de Porto Alegre, porque a sua passagem foi relâmpago, e em prol da cidade ou do estado, ele não fez muita coisa. Mas para a torcida gremista, ele foi um grande jogador e deu um destaque imenso à equipe do Grêmio, que estava numa situação ruim, iniciou mal o campeonato e vindo da Série B, e está onde está, classificado de uma forma direta agora a Libertadores, mas dependendo do jogo, da rodada de quarta-feira. Mas eu acredito que ele vai continuar se manter nesse topo da tabela. Depois falou, esse sim, Colorado. O meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, e ele diz assim: boa noite, um bom programa. Hoje é dia de Santa Bárbara, a padroeira dos bombeiros. E eu disse que ia citar, porque eu fui bombeiro por 6 anos em Porto Alegre, eu era segundo sargento dos bombeiros, no quartel central de Porto Alegre, e realmente eu não tinha conhecimento de que a Santa Bárbara era a minha padroeira, é quem me protegeu e fez eu sair de corpo liso, sem qualquer problema de organismo, e só tive alegrias na minha vida profissional. É isso aí, então, muito obrigado até pela lembrança do meu amigo. Por isso que eu digo, pauta livre, além de informações, é cultura, e saber o que representa uma santa, ou algum dia a homenagem tal, isso aí também é cultura, e cultura são vocês que nos trazem, e principalmente ele, meu irmão FIFA, que sempre é meu irmão caçula, né? Sempre nos traz boas informações. O Zé Sanguiné ali foi às 21h30, que ele disse assim: boa noite. E ele diz assim: estou na área, atrasado um pouco, ou um pouco atrasado, que nada, Sanguiné. Até às 22 horas não está atrasado, com certeza. Pegasse o barco andando, pegou o nosso programa pela metade, mas foi quando nós começamos a interagir com os amigos. Então, está bem longe de estar atrasado, está dentro e opina ali, porque tu nos engrandece muito o nosso programa. Aquele que sempre te cumprimenta, o João Batista, lá de Arujá, São Paulo, hoje não esteve conosco, mas ainda tem tempo.
21 horas e 42 minutos, tem muita água pela frente ainda. E ele assim que também já curtiu e acionou o sininho. Então, obrigado. Esse teu exemplo está sendo seguido por muitas pessoas. Às vezes o pessoal não se liga. Nós não temos uma plataforma remunerada, mas tem aquela satisfação pessoal, nós sabendo que se o pessoal está dando aquele like de positivo, ou até aqueles que não assistem ao programa, é o caso da minha amiga Nara, lá em Capão Novo, que diz que sempre assiste, a minha amiga Gessilda, ali de Cachoeirinha, assistem, mas não interagem conosco por razões que eles dizem que preferem olhar o programa e não interagir. Mas isso é bom, isso que eu estou dizendo, quem não olha nesse momento, ou até não se manifesta, fica na obscuridade. Agora, quanto a interagir ou não, é uma questão de opinião e cada um faz o que quer. Por isso que a pauta é livre, o nosso programa é democrático. Aqui nós temos a representante oficial do sexo feminino, que é a nossa amiga Janei Lima, que inclusive nós vamos nos encontrar. E ela, o casal 20, o Henrique e a Janei, nesse final de semana, que será o último encontro do ano da turma CFSC 1972, e mudando de local, não será mais na Grelhados, como tradicionalmente nós fazíamos, vai ser dessa vez nesse Brasil próximo ao Bourbon. Então, nesse fim de semana, nos encontraremos pessoalmente. Boa noite, casal 20. E é isso aí. O Alexandre Marques, esse sim, que eu disse que agora, ele nos avisou, vai passar toda a temporada de verão, já está em ritmo de veraneio lá em Cidreira. Mordomia é outra coisa, o expert na área do esporte, Expresso da Várzea, com irmão de divulgação. E ele diz assim: uma boa noite, Severo. Final de semana com vitória da dupla Grenal, na penúltima rodada do Brasileiro. O Inter venceu o time do Mano, em São Paulo, por 2-1. E o Grêmio, com gol de Luizito Soares, venceu o Vasco na Arena. E aí eu já havia comentado, mas vou ter que ler, que havia escrito, a Janete disse assim: cenário hoje está muito bonito, muito obrigado, é isso aí. Na falta da beleza do apresentador, pelo menos do cenário, que essa nós montamos, já que não dá para mudar a fisionomia, tem produtos cosméticos que diz que fazem milagres. Eu quero ver fazer milagre na fisionomia da Gretchen dos dias de hoje. Eu sempre lanço esse desafio. Ainda não apareceu quem me convencesse ou que mostrasse ao contrário. Agora sim é nova Santa Rita, também gremista, Laurino Nispit. E ele diz assim: o nosso boa noite, e é de amigo Severo, e a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Um like e um clique no sino para marcar a presença no programa. Muito obrigado, Lauri. Tu sempre faz mais do que isso. Mas, comparecendo ao nosso programa, está ótimo. E aí ele deu continuidade. Não só marcou presença, agora vai dar a sua opinião. Amigo Severo, ontem no Campeonato Municipal de Porto Alegre, às 9 horas da manhã, o jogo foi última hora da qual ele joga, né? 0-0, frente ao Ravenna. Ficou tudo para o próximo, dia 10 de dezembro, decidir algumas vagas. É isso aí, então ele foi um empate, um jogo duro, lá e cá, então empate, 0-0. Ele disputa pela última hora. O Alexandre Marques também complementou, que havia falado antes, na próxima quarta, última rodada do Brasileiro, vai coroar o Palmeiras como campeão e definir o último rebaixado. Na minha opinião, será o Bahia. É a opinião do Alexandre Marques, e ele entende muito do futebol. O Coronel Severo, meu irmão, voltou e disse assim, dia 1º de dezembro, teve início o serviço de salva-vidas em algumas guaritas do litoral. Então tá, é a Operação Verão, que segundo ele diz, está sempre bem informado, principalmente na área da segurança e da Brigada Militar, em que ele militou por muito tempo e se aposentou como coronel da Brigada Militar. E ele diz assim, então,
o governo está colocando em conta-gotas, ainda não efetivou todo o serviço de salva-vidas. Mas já que agora os banhistas já se apresentam, então já começou em algumas guaritas intercalados, ou onde tem maior movimento ou maior incidência de veranistas. Esse estudo foi feito pela Brigada Militar, então algumas guaritas já têm salva-vidas no litoral norte e no litoral sul, o que para nós é muito bom. Nós, que eu digo que todos, em algum momento, nós com certeza vamos veranear. Muito obrigado, FIFA, por dar esta informação. Quase ao término do programa, 21 horas e 48 minutos. Agora sim, estou aqui no Estúdio 2 e vou dar uma lida na nossa sinopse, né? Mas se vocês interagirem conosco, nós responderemos a qualquer momento. Mas vejam só o que é um jornal que continua com a sua ideologia política nas suas notícias. Porque notícia tem que ser dada como ela realmente acontece, e não pelo pensamento do jornalista ou do canal da imprensa. Vou responder, vim aqui agora sim. A Janei diz assim: é próximo ao Shopping Lindóia Severo. É isso aí, mas eu vou olhar. Eu ainda não sei a localização correta, vou olhar. Inclusive vou fazer uma chamada para o nosso grupo ali, fazer um vídeo para deixar o pessoal bem informado. Janei, pode deixar, estamos atentos. Eu disse porque estava falando meio no oba-oba, mas na hora de comparecer, com certeza vou olhar com carinho, e vou ter que olhar antes até para fazer um alerta aos nossos amigos da turma CFS 72. Eu estarei lá, com certeza, embora que eu não tenha dado o aval e da presença anteriormente. Agora sim, agora eu confirmo que estou aqui. Aqui veio ele, então está o nosso amigo Mauro. Mauro disse assim, ó: fala, Severo Original, um abraço. O Mauro é aquele que a gente brinca. Nós temos um outro, que é o Vercelino Severo, lá na Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar. Então a gente brinca sempre, dizendo que eu sou o original, porque sou o primeiro, né? Vim antes, eu sou o primeiro, e o Vercelino é o paraguaio que a gente brinca. E ele está dando uma boa noite assim, ó: quando vai fazer um vídeo na SSBM? Com certeza iremos lá. Eu até dei uma pausa, não por questão da relação com os amigos, não, é que me deu uma distensão, embora que eu jogue muito pouco. Correr então nem se fala, mas me deu uma distensão na panturrilha e eu estou dando um tempo, mas logo, logo faremos, com certeza, Mauro. Pode aguardar que o prazer é tanto o meu de fazer como o pessoal de se mostrar, porque é muito legal. Sempre a gente que faz deve ser expandido, mostrado para as pessoas, e eu gosto demais. A Janei, também a esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, do Casal 20, e ele diz assim, ó: será no restaurante Dom Aurélio, é o encontro da turma CFS 1972, o último deste ano de 2023, embora que nós já tivemos o encontro de comemoração de 51 anos de formatura da turma. Mas agora será esse. Com certeza estarei lá, Janei. Tanto isso, eu dou uma passada aqui no Estúdio 2, e se vocês continuarem interagindo conosco, eu responderei. São 21 horas e 51 minutos. Faltam tão somente 9 minutos para encerrarmos as nossas lives, que hoje quase que não deu tempo de ler nada da nossa sinopse. Mas isso só me traz alegria, não só a mim, como a vocês que participam do nosso programa. Como ia falando de reportagem, sempre colocando a ideologia política. Por exemplo, a Folha de São Paulo, sabidamente de esquerda, criticou e muito o ex-presidente Jair Bolsonaro e bombardeou ele o tempo todo, mas vou só complementar aqui, logo já dou o cumprimento para o Betão, lá de Marisul. A notícia é assim, que bolsonaristas miram Janones, é por causa da acusação de rachadinha que tem do deputado federal Janones. Mas eles dizem assim que os bolsonaristas criticam Janones,
mas fecham os olhos para as suspeitas de rachadinha do clã Bolsonaro. Mas aqui está a informação. Uma decisão da Justiça arquivou a denúncia contra Flávio Bolsonaro por rachadinhas. A decisão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi tomada depois de um pedido do Ministério Público com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aqui nós damos a informação e nós damos a conclusão. Como nós sempre dizemos, tudo tem início, meio e fim. E as nossas notícias e o nosso programa tem esta finalidade para deixar você sempre bem informado, pelo menos naquelas informações que nós demos. A deputada Carla Zambelli, também sobre a fala do embaixador do atual presidente Lula em Israel, é inadmissível, uma vez que ele havia recomendado de que o Hamas não deveria liberar todos os reféns, porque senão seriam bombardeados sem dó nem piedade por Israel. Recomendação do embaixador do Brasil em Israel. E por isso, essa representação da deputada Zambelli. Agora sim, retorno lá ao Estúdio 1, que o Betão disse assim, cheguei! Boa noite, amigo do Pauta Livre. Vou largar se o Tonho da Lua continuar. Ele continua criticando, o treinador, o Cudê. Eu tenho que interpretar o que os nossos amigos falam, senão o pessoal fica a ver navios. Como sempre, assim como o Alberi não gosta do Renato como treinador do Grêmio, também o Betão, que é colorado, não gosta do treinador, o Cudê, ou chama o Tonho da Lua. O Zé Sanguiné, esse sim, também colorado, disse assim, Luizito agradou quem gosta de futebol. Realmente, os admiradores do futebol, inevitavelmente, têm que admirar Luizito Soares, uma vez que ele é um jogador do mundo. É um jogador internacional, já atuou em grandes times, com grandes parcerias, e realmente é uma perda para o futebol brasileiro, um futebol tão deslumbrante dele. Ele é, a crônica toda o reconhece como tal, e nós, que gostamos do futebol, que entendemos um pouco do futebol, não podemos de maneira nenhuma, só porque ele é de um adversário ou do co-irmão e adversário, criticá-lo. Ele é um homem, com certeza, excepcional jogador, e ainda tem bastante tempo em sua carreira, embora que a sua idade como atleta já esteja ficando avançada, mas ele tem muito para dar ainda para o futebol. O Alberi, gremista, ele diz assim, até que enfim conseguimos um goleiro que sai do gol sem medo. Foi esse que jogou agora no final de semana, tirou umas boas partidas ontem, né? Realmente jogou bem pra caramba, e o Alberi gostou dele e está elogiando ele, com certeza. O Betão diz assim, o tempo tá louco, saí hoje para correr 20 quilômetros, fiz só 11, o vento foi muito forte. E realmente aqui, Betão, na região da Grande Porto Alegre, se assemelha a um dia de inverno, não em frio, em temperatura, mas na aparência, um chuvisqueiro permanente, tempo nublado, o sol não apareceu. Não é só aí no teu litoral, não. Aí em Marisul, que tu és líder comunitário aí com a tua esposa. Não, é em todo lugar. O tempo tá doido e nós estamos na primavera. Não estamos nem no inverno. Mas é isso aí. Então, retorno ao Estúdio 2 para ler alguma coisa das nossas notícias, mas o objetivo principal são vocês. E agora se manifestou o Zé Sanguiné e eu vou ter que ir lá no Estúdio 1 para responder a hoje. Para ele, o Zé Sanguiné disse assim, achei que o Tonho da Lua era o Flávio Dino. Não, o Flávio Dino é aquele ministro da Justiça e da Segurança, e que com certeza, no meu modo de ver e como se apresenta a política, embora que tenhamos grandes manifestos lá na Paulista, em São Paulo, e também pedido que façam em todo o Brasil, em protesto contra a indicação do presidente Lula, e deverá ser aprovado e sabatinado pelo Senado,
para ver se ele tem aquele notável saber jurídico, que até hoje nenhum indicado por qualquer presidente foi reprovado pelo Senado. Mas o protesto é muito grande, milhares de pessoas, alguns jornais vão dizer que serão algumas dezenas de pessoas, mas vão comparecer em massa no dia 10, porque a sabatina junto ao Senado do Flávio Dino será lá no dia 13. Tudo cai no 13. E é isso aí, cabe ao Senado. Então é isso aí, ele comparou, ele achou que o Tonho da Lua não. É o Tonho da Lua que diz o Betão, é o Cudê, o nosso treinador do Inter. E eu acredito que após a eleição da diretoria do Inter, que vai ser no dia 9, eu acho que ganhe quem ganhar, ele continua como treinador. E é o Melo, o Chapa 2, que deve vencer. Inclusive eu vou fazer um vídeo a pedido de amigos que são conselheiros e estão pleiteando para que a vitória seja da Chapa 2, uma vez que a Chapa 1, para continuidade do presidente, é o Inter com todos os gastos que teve, bateu na trave em muitas competições e na real ganhou o quê? O gauchão do feminino. É muito pouco para um grande time. É isso aí. 21 horas e 59 minutos. Então vou ter que vir aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, e eu acredito que agora, se vocês contestarem conosco, eu não vou poder responder. Não vou poder responder porque estamos quase ao término do programa, e hoje é segunda-feira. Nós cumprimos o horário para iniciar, temos que cumprir o horário para terminar. Para dar credibilidade. Temos compromisso de sempre na hora certa começar o nosso programa, e assim é que nós falamos. Um cantor também sobre as pessoas que estão boicotando alguns artistas, o cantor Chico César, que teria um show em Toledo, no Paraná, a pedido do povo, foram obrigados a cancelar esse show por falta de público. Mas as suas ideias são anti-bolsonaristas, e foram esses que boicotaram o show. E eles são a maioria na cidade, segundo que liderou um dos vereadores, diz que não tem cabimento, porque lá são bolsonaristas quase que no total. Então, mais um cantor boicotado. Chico César, seria no final de semana, Toledo, no Paraná. Jornais de esquerda também consideram que Flávio Dino, como negro, é indicado ao Supremo, e estão contentes. Vejam só, disseram que o Flávio Dino, como ele tem no meio termo, ele é considerado um negro indicado para o Supremo Tribunal Federal. Claro que quem pensa isso são jornais e jornalistas de esquerda. Mas com isso vamos ter que terminar o nosso programa Pauta Livre na segunda-feira de hoje. Mas lembrando, assim, com essa grande quantidade de espectadores que nós tivemos hoje, eu espero que essa grande quantidade também esteja conosco lá no próximo programa, que será dia 6, às 21 horas. Embora que nós tenhamos jogo da dupla Grenal, não interfere em nada no nosso programa. Então, o nosso muito obrigado, fiquem com Deus, o Pauta Livre que se despede. Então, o nosso encontro, quarta-feira, 21 horas. Até lá, muito obrigado por estarem conosco.